último domingo de recapitulação. Então, semana que vem, não esqueçam de trazer o livro, tá bom? Estamos falando sobre a aliança mosaica no deserto, lá, né, depois que saíram lá do Egito, e entre o Egito e Canaã, nosso Deus faz uma aliança com Israel, dando a ele um conjunto de leis. A lei revela o que é pecado e o que não é, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Isso aconteceu mais ou menos 2 meses depois que eles saíram do Egito. Então, chegaram num determinado momento, ok? Foi logo em seguida. Por quê? Porque Deus vai começar a mostrar como é que deve se relacionar com Ele, como é que é ter uma vida que o agrade. E também Deus estava preocupado com o bem-estar daquela nação. Então, as leis lá é também para que seja praticado a segunda parte, né, de todos os mandamentos, né? Como é que a gente demonstra amor pelo próximo, ok? Então, aliança com Deus e com os israelitas. Essa aliança é com Moisés e com os israelitas, ok? Então, ela é uma aliança, ela é incondicional, por causa que é uma aliança feita com Abraão, e foi incondicional a aliança de Abraão, mas ela é condicional em relação ao povo de Israel. É por isso que a desobediência do povo de Israel os levou para o cativo. Essa desobediência continuou quando eles rejeitaram Jesus, e agora eles estão colocados à parte, eu costumo dizer, estão numa gaveta, no modo de espera, para que Deus tire a igreja e volte a tratar novamente com Israel, não é? Subiu Moisés a Deus no monte do Senhor e chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, essa aliança é com os descendentes de Jacó, ok? Que teve o nome mudado para Israel. Tende vistos o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei aqui, a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Algo importante aqui, relembrando, é como Deus lembra Israel dos seus feitos em favor de Israel. Isso é, Deus revela ou já demonstrou todo o amor, todo o cuidado que teve com Israel, já revelou o poder para Israel. Por quê? Porque eles têm que levar isso em consideração no relacionamento com Deus e até no esforço de demonstrar a devoção a Deus. A responsabilidade do povo, né? Então a gente vê que Deus faz uma exigência, ok? E a responsabilidade do povo é essa: obedecer fielmente. Como é que obedece? Guardando a aliança, ok? Em todas as alianças que Deus faz, todas elas, começando com Adão, né? Até com a igreja agora, tá bom? E depois vai ter o milênio, também vai ter aliança lá. A aliança é a mesma, né? Deus exige obediência por meio da fé. Isso é, se eu quero manter o meu relacionamento com Deus em ordem, se eu quero ter livre acesso a Deus, se eu quero ser cuidado por Deus, então eu tenho que obedecê-lo. Ok? Não existe outra forma de se relacionar com Deus. Então Deus passa agora a expor as exigências dessa aliança, de maneira, através dos 10 mandamentos,
E depois também a gente vai ver esses 10 mandamentos bem explicado em Deuteronômio, ok? Então, ele passa essa lei básica para Israel, que são os 10 mandamentos, que se tornou a constituição da nação, e essa lei depois ela é esclarecida, né, em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você fecha o Pentateuco com essas leis, ok? Para nós é a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nós temos lá o caráter de Deus, o que Deus espera de nós e as promessas que nós vamos receber em seguir as suas instruções. Há também os benefícios, ok? Então, os benefícios se resumem nesses 3. Então, é um tesouro pessoal entre as nações, isso é, um relacionamento diferenciado de Deus com o seu povo, ok? Hoje está fazendo um sol bonito, né? Então, hoje o sol está raiando somente nos lares dos salvos? Não, né? Tem uma graça comum, ok? Está raiando nos lares de todos, ok? Mas com a nação de Israel, haviam bênçãos especiais, porque eles receberam a lei e, ao obedecer, eles estariam acima de todas as outras nações, ok? É lógico que Deus tem um propósito, né? É revelar a diferença entre aqueles que se relacionam com Deus e aqueles que não se relacionam. E só tem um jeito de revelar isso, através de coisas, através de bênçãos visíveis, tá bom? Então, a terra toda pertence a Deus, nós sabemos disso, mas entre todas as nações, Deus escolheu Israel com um propósito especial, inclusive de abençoar outras nações através de Israel. Outro benefício é ser um reino de sacerdote, tá bom? Devemos encarar isso, depois aplicar para nós, né? O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que faz o meio de campo, né? Ele é o mediador entre Deus e os seres humanos. Então, Israel, muito parecido com a igreja, na verdade, em relação a esses aspectos, idênticos à igreja, por isso que existe essa confusão, de alguns acharem que a igreja é uma continuação de Israel, e que Israel não existe mais, e que agora a igreja está substituindo. Isso não é verdade, mas a confusão é por causa disso, né? Os planos de Deus não mudaram em relação a pessoas e nações. O que muda é a ferramenta que ele usa. É seres humanos ainda com outros nomes, ok? Então, através de Israel, Deus queria se comunicar e se revelar às outras pessoas. Então, Israel era esse mediador, queria apresentar Deus para as pessoas, tanto os benefícios quanto a responsabilidade. Então, o sacerdote é aquele que ensina as pessoas sobre Deus, aquele que dá a mensagem de Deus para as pessoas. É como se fosse um representante, né? Então, o sacerdote é o representante de Deus para o povo. Israel é o representante de uma nação para outras nações. Isso, essas outras nações incorporassem aquilo que Israel ensinava, iam ser tão beneficiadas quanto Israel. Esse é o propósito, ok? Então, o sacerdote é aquele que leva, né, as ofertas a Deus no sistema sacerdotal, que mostra gratidão, mas também mostra compromisso. Então, Israel era um reino, né, na qual ele ia apresentar Deus para todas as outras nações. E, em parte, isso aconteceu. Né? A gente vê na Bíblia, né, pessoas de outras nações se tornando, entre aspas, né, israelitas de coração. Né? Então, tem o exemplo de Raabe, tem o exemplo de Ruth, né, e muitos outros, Naamã. Né? Isso é importante a gente entender. Então, faz parte do resultado, vamos assim, da aliança de Deus com Abraão. Através de ti, né, muitas famílias e nações também vão ser abençoadas. E também ser uma nação santa. E o que é ser uma nação santa? A palavra santo, básico, significa o quê? Separado.
Então, é um grupo de pessoas totalmente separado de outras pessoas, ok? Para se relacionar com Deus de maneira especial. É um povo separado para Deus, um povo separado para agradar a Deus. Ok? Então, esse é o conceito de santidade. Isso é uma bênção. Né? Imagine você ser separado para se relacionar com esse Deus e receber também os benefícios dessa separação. Ok? E a resposta do povo. O povo respondeu o que tinha que responder. Eu acho que aqui agora parou, dá uma travada aí, por favor. O povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Às vezes você vai ver alguns comentários afirmando que o povo aqui foi arrogante, né, não deveria ter aceito. Quem é você para dizer que vai fazer tudo? Eu não compartilho desse pensamento, tá bom? Eles receberam, eles viram o poder de Deus, e como todos nós, depois de vermos o poder de Deus, a gente quer fazer tudo, sim. Né? É um compromisso, para mim foi um compromisso sério que eles tiveram com Deus. Né? A maioria não cumpriu, mas teve um grupo de pessoas que perseverou, ok? Então, eles foram redimidos, eles foram resgatados, viram o poder de Deus, e eles disseram: não, a gente quer ser obediente a Deus. Né? Então, para mim foi um compromisso muito importante. Né? Êxodo capítulo 25, versículo 8, tem um texto bem interessante. Né? E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Né? Quando Deus falou para eles fazerem a gente vai falar um pouco mais, né, do tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus, né, na vida do povo, do mesmo jeito que agora o Espírito Santo dentro de cada um de nós e também coletivamente, ok? Então o povo fez o que tinha que fazer. Irmãos, isso tem tudo a ver conosco. Os planos de Deus, eles são os mesmos, né, os propósitos. Hoje nós somos o povo de Deus. A nossa responsabilidade é fazer propaganda de Deus. Entende o que significa? Né? E é propaganda verdadeira, não pode ser falsa propaganda, tá bom? A propaganda verdadeira é aquela que o que você propaga, cuidado com o que eu estou dizendo, aquilo que você oferece é verdadeiro. E para ser verdadeiro você tem que usar, você tem que desfrutar. Ok? Você vê muita propaganda aí de coisas na meio de comunicação que a pessoa não usa aquilo que ela está pedindo para os outros adquirirem, tá bom? Mas nós somos e devemos ser a propaganda de Deus. Nós somos os responsáveis em propagar e espalhar o quê? As grandezas de Deus e a sua salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. 1 Pedro fala sobre isso, Mateus fala sobre isso. Texto de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita. Não é o que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó, que culminou na questão de Israel como um povo, e por isso que alguns fazem essa confusão. Nação santa, isso é um grupo separado. A igreja não é os tirado para fora, o significado de igreja é que eclesia é uma sociedade separada da sociedade dos descrentes, mas vivendo ao lado, né, dessa sociedade. Né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo, é o mesmo princípio. Então, né, nós somos uma nação separada, um grupo separado por Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, ok? Qual foi o preço que Jesus pagou por cada um de nós? Sangue. Então foi comprado, propriedade exclusiva, para adorar exclusivamente o nosso Deus e nenhum outro Deus, ok? Com que propósito? Veja, tudo é benefício, raça eleita é benefício, sacerdócio real é benefício, nação santa é benefício, ok?
qual é a responsabilidade? Né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, e você percebe que a gente falou há 2 semanas atrás, acho que a semana passada também, Deus faz questão de nos lembrar de onde Ele nos tirou. Nós não podemos esquecer do lixão que a gente vivia antes. Nunca devemos nos esquecer disso. Da vida miserável. Para que a gente não perca a gratidão, a devoção e entenda bem a nossa responsabilidade. Ok? Sim, vós sim, que antes não erais povo. Deus faz questão de lembrar. Ok? Porque isso é benéfico. Mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia. E é por misericórdia, tudo miserável, sem merecer. Mas agora alcançastes misericórdia. Então, hoje, nós somos essa raça eleita, nós somos esse sacerdócio real, nós somos a nação separada, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Temos um Deus que cuida de maneira diferenciada daqueles que não são. Mas temos essa responsabilidade, a fim de proclamar. Ok? Temos que sempre, né, as ações de Deus em nosso favor, precisa ser falado o tempo todo. Ok? E a gente pode falar isso em todo lugar. Né? Alguém chega e pergunta para você, como é que foi o seu final de semana? Foi muito bom. Eu vi um negócio lá que, olha, me ajudou muito a resolver tal problema. Você ouviu na igreja. Me ajudou muito a ser o melhor marido. Me ajudou muito... Entende? O fato que a gente não usa isso e não faz isso, e estamos falhando em relação a isso. Ou podemos estar falhando. Então, pensem nisso. Ok? Então, para propagar as grandezas de Deus. Então, agora a gente voltou na mensagem. Como é que nós propagamos a grandeza de Deus e a salvação? Não tem outro jeito, né? Obedecendo os mandamentos de Deus e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Eu sou pastor há mais de 30 anos, e ainda não conheço tudo da Bíblia, irmãos. Entende? Tem coisas, né, que a gente está lá rebuscando, reavaliando, reaprendendo, né? Colocando em prática e aprendendo através da prática, descobrindo coisas que às vezes falou e não devia ter falado. Né? Tem isso, né? Isso é muito importante, né? Então, 1 Pedro 2, de 1 a 3, despojando-vos, lembra o termo despojar e revestir, quem fez autoconfrontação, vamos tirar da nossa vida, né? Vamos tirar, né, do nosso caráter, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Então, joga isso fora, e o que eu quero no lugar? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor, nosso Deus, é bondoso. Interessante como ele termina isso, né? Ele manda a gente tirar um monte de coisa ruim, e algumas coisas, dessas coisas ruins, produzem um certo prazer, ok? Ele diz o que é que nós temos que colocar no lugar, tem a ver com a palavra de Deus e assim por diante, e ele diz, se é que vocês têm experiência de que o Senhor é bom. Como é que vem a experiência? Quando eu obedeço às Escrituras, eu vejo o resultado. Nossa, como foi bom, né, ter, por exemplo, levantado hoje cedo, vindo para cá, para a igreja, ouvindo essas palavras. Quem é animado com o Senhor vai sair daqui, nossa, né, vou colocar em prática, vai ser bom. A palavra de Deus, ela realmente é a melhor coisa do mundo, vai me livrar de um monte de problema, e não somente vai nos livrar de problema, né, porque quando você
não peca, você já evita um monte de problema, né? Mas, além disso, né, eu vou ter Deus cuidando de mim e assim por diante. Quer dizer, a Bíblia é a expressão da bondade de nós. Tanto naquilo que tem que se despojar, tanto naquilo que a gente tem que abraçar. Então, irmãos, assim como Deus salvou Israel da escravidão e da idolatria, né, para viver livre, anunciando o poder de Deus, Jesus também fez a mesma coisa com a gente. Para a gente aprender a colocar em prática, despojar e revestir, acreditando que isso é bondade de Deus, é a melhor coisa que tem. Porque a gente sabe que tem algumas ordens difíceis de praticar. Não tem? Algumas coisas que parece que a gente vai se dar mal, né? Parece que vai ter algum tipo de prejuízo, né? Parece que as pessoas vão se aproveitar de nós, né? As pessoas vão dizer que a gente, né, vão nos criticar. Irmãos, Deus nos deu poder para que tiremos da nossa vida aquilo que é pecado e que a gente coloque no lugar virtudes que estão descritas na palavra de Deus, e temos que propagar essa verdade, tá bom? Proclamamos ou propagamos as grandezas de Deus e a sua salvação, mantendo, isso é, manter é desenvolver. Vocês lembram a semana passada que eu falei que houve uma época que eu soltava balão? Na minha época não era proibido, agora é. Na minha época eu podia andar sem cinto de segurança no começo, agora eu não posso mais, ok? Mas lembra, o balão ou ele sobe ou ele desce, ou pega fogo, não é? Quando você faz alguma coisa errada, pega fogo. Então, nós a mesma coisa, mantendo, isso é, desenvolvendo nosso relacionamento com Deus, confiando no que Cristo fez. 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-vos para Ele, olha que coisa boa, né? A gente pode se achegar, bem pertinho, coladinho, andando junto. Pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus, não é? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de proclamardes ou oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós temos uma figura de linguagem, não é? Como é que a gente edifica uma casa e como é que a gente preserva, né? E ele está dizendo, nós somos as pedrinhas, né, que vai sendo colocada cada um no seu devido lugar, e um vai crescendo e um se envolvendo na vida dos outros, não é? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser o principal pedra angular, a pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, a gente vai ver a obediência nas Escrituras como sinônimo de fé, como ponto central, né, de quem se relaciona com Deus. E Deus nos ordena, né, achegai-vos a Ele. Deus quer que a gente seja próximo. Lógico, através de Jesus. Sem Jesus, ninguém chega, né? Sem Jesus só tem pecado. Com Jesus fomos purificados. Agora temos livre acesso a Deus e temos que propagar isso. Ok? Propagamos as grandezas de Deus e a sua salvação, como? Proclamando a misericórdia do nosso Deus. Sim, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Nós temos que mostrar que Deus é misericordioso. Não tem jeito de demonstrar que Deus é misericordioso sem apontar que a pessoa é miserável. Isso é uma questão mais difícil para nós.
E o que é que revela a miserabilidade do ser humano? O pecado. Entende? Então nós temos que mostrar para as pessoas os pecados que elas têm. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que a gente tem muita oportunidade para isso. Quando uma pessoa, por exemplo, conta um problema que ela está passando para você, lá no seu trabalho, um colega seu na escola, quando ela conta um problema, o que é que causa o problema? É pecado. Ou alguém pecou contra ela, ou ela pecou contra alguém, provavelmente ela também está reagindo de maneira pecaminosa àquela situação. Olha que oportunidade a gente tem, né? Aquele seu amigo, aquele seu chegado, você fala, mas olha, você percebeu por que é que você tem esse problema? Ah, aquela pessoa ou aquele professor. Então, a Bíblia chama isso de pecado. Né? E aí você tem uma oportunidade de demonstrar que todos nós somos iguais, pecadores, que existe penalidade para o pecado e que a gente tem um Deus doido de vontade de nos perdoar. Ele só quer nos perdoar. Tudo que ele fala para ele, quer nos perdoar. Olha quanta oportunidade. Não é? Propagamos as grandezas de Deus e a sua salvação, vivendo em santidade e justiça, lutando contra a velha natureza. Gente, nós não somos muito diferentes do povo de Israel. Mas se você observar o comportamento deles, você vai ver na sua própria vida, pontualmente, os mesmos comportamentos. Né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Amados, exorto-vos. Para quem a Bíblia está sendo escrita mesmo? Né? Quem é que vai ouvir a exortação? É só o salvo. Não salvo não está nem aí para isso. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Lembra que a gente está aqui de passagem. Olha que coisa boa. Igualzinho o pessoal lá no deserto, né? Está de passagem no deserto. Né? Aqui o deserto, mesmo com o cuidado de Deus, não é um lugar muito agradável. Tanto que eles saíram para o deserto por uma terra que manda leite e mel. O deserto é uma passagem. Né? Então, como peregrinos e forasteiros. Se aqui fosse bom demais, ninguém ia querer ir para o céu, irmãos. É muito importante que a gente entenda isso, tá bom? E por mais que aqui esteja sendo bom para você, não chega aos pés do que está guardado para nós. Né? De vos absterdes das paixões carnais. O que significa isso? Você, dentro do seu coração, tem um monte de desejo, de vontade de fazer coisa que não presta. E eu também. E que a gente gosta. Deus não nega isso. Deus não tirou isso de você. Ele não tirou a vontade de cometer alguns tipos de pecados que te satisfazem. Ele não arrancou isso de você. Ele está te ensinando a vencer. Um dia ele vai arrancar. Corpo glorificado. Não tem jeito. Então, não precisa ter vergonha de falar do que você gosta. Você só não pode fazer. Entende o que quer dizer? Eu lembro como se fosse hoje. Tenho 6 minutos. Eu trabalhei 1 ano sendo treinado pela Eleni, lá no Hospital das Clínicas. E a gente passou um bom tempo com pessoas do mesmo pessoas do mesmo sexo que se gostam, tá bom? Convertidas. E aprendi muito com eles. E eles uma vez falaram assim, Pierre, você já passou na sua... Eu era casado já na época, né? Uma mulher muito bonita, tal, que te atraiu, né? Eu falei, sim. Então, a gente é a mesma coisa. Só que a gente sabe que é pecado. E a gente desvia a mente, a gente muda, a gente ora. O desejo Deus não tirou. Mas a gente sabe que é pecado. E para nós está tudo bem. A gente está lutando em relação a isso. É isso. Não é? Então, você não precisa ter vergonha de uma luta que você está passando, talvez de compartilhar com o seu discipulador e conversar. E ter meios de ajudar você a lutar contra. Né? Não tem o que fazer. Está lá, as paixões estão lá, ok? Mas a gente tem que se abster. É uma luta pessoal. Ok? Deus nos deu poder para isso. Né?
que fazem guerra contra a vossa alma. Fazem, entende? Tem guerra lá, ok? Só que é possível vencer, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos descrentes. Né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, observando as vossas boas obras, o que é boas obras? Obediência de fé. Glorifique a Deus no dia da visitação. Então é isso, irmãos. A missão que Jesus nos delegou é essa, tá bom? Atualmente a igreja é o povo de Deus responsável em propagar essas grandezas, a grande comissão. E essa observação é extremamente importante, porque é aqui que está tendo confusão, ok? A nação de Israel não foi substituída pela igreja. Tem um monte de texto que prova aí, tá bom? Deus prometeu preservar a nação de Israel para cumprir o propósito de ser sacerdote para outras nações. Eles vão voltar a fazer isso. Parte desse propósito será cumprido na grande tribulação, através das 2 testemunhas, que são judeus, os 144 mil que também são das tribos de Israel, ok? E também, né, e que vão pregar o evangelho do reino às nações. No milênio após a grande tribulação, Israel voltará a ser a terra santa e Jerusalém o centro da adoração mundial. Zacarias está lá, isso não foi cumprido e ainda vai ser cumprido, isso é muito importante, ok? Então, os 10 mandamentos é o centro, né, da lei de Deus, ok? E deve ser o centro também da nossa devoção a Deus, ok? Então, Deus introduziu os 10 mandamentos, enfatizando que Ele era o único Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o libertador de uma vida miserável, ok? E agora, por Ele ser tudo isso, então tudo aquilo que Ele manda é bom, tudo aquilo que Ele manda é excelente, ok? É só. Próxima semana tragam o livro, tá bom? Que aí nós vamos ter aquelas divisões, as participações mútuas, que vai ajudar bastante. Nós vamos estudar a lição 29. Deus abençoe e boa semana, amados.